Fla-Flu 4-5-1. Hoje o Fluminense na lanterna enfrenta o Flamengo na liderança do campeonato. Sei lá há quantos anos isso não acontecia, se é que já tinha acontecido no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, provavelmente não. É um clássico e clássico pode mudar muita coisa. Ao mesmo tempo que era o pior jogo possível para a gente enfrentar nesse momento, se torna também o melhor jogo possível para a gente enfrentar nesse momento e sair dessa situação. A gente vai falar muito aqui nesse vídeo das escalações, a gente vai falar muito sobre a situação na tabela e a gente vai falar muito sobre as possibilidades que o Fluminense tem dentro desse jogo. E claro, tudo além disso que você precisa, todas as informações que você precisa saber sobre Fluminense e Flamengo, você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Roda aí a vinheta. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e vamos embora. Primeiro, aquelas informações básicas do jogo, né? Aquele famoso serviço que a gente faz aqui. O jogo é às 4 da tarde desse domingo, a transmissão é no Premier e na Globo pro Brasil todo menos São Paulo. São Paulo vai assistir Atlético Paranaense e Corinthians. Então assim, é daquelas transmissões nacionais mesmo. O jogo é no Maracanã, como eu falei, o mando é do Fluminense. Os ingressos para a torcida do Flamengo já esgotaram, inclusive dos setores mistos, sobram ainda ingressos para o setor sul. Claro, você acompanha a nossa transmissão aqui no Jornada, aqui no Raiz Tricolor, no canal do Lessa, no canal 20, a nossa transmissão 100% tricolor direto do Maracanã. A partir de 2h30 a gente abre a transmissão nesse domingo. Estaremos lá fazendo todo o pré-jogo com muita informação, trazendo ali também aquecimento, etc. Ou durante o jogo também, a transmissão com a minha narração, comentários do Vitor Lessa e as reportagens do Caio Tinoco. E o pós-jogo também, aí já crescido do nosso laranja tricolor, né, o Renan Reis, também junto com a gente, com o Fio, comigo, com o Lessa, com o Cauã, com Zona Mista, coletiva e toda a opinião sobre no pós-jogo também. Beleza? Aquela super cobertura que você está acostumado e que o Fluminense merece ter, por isso a gente traz também. Então, se você vai assistir o jogo na televisão, abre o YouTube, bota aí o áudiozinho com a gente ouvindo, que te garanto que vai ser uma transmissão, você vai se sentir muito mais representado, né? De fato, por ser uma transmissão só tricolor, com o áudio real da torcida. Inclusive, se a torcida do Flamengo estiver cantando mais, tá? A gente não maqueia áudio de torcida nenhum, não. E claro também, aquele detalhe sempre sórdido e importante, de que é tricolor para tricolor, né? Mas vamos lá, cara. Só para dar aquele número que eu sempre dou, né? Fla-Flu 4-5-1. 141 vitórias nossas, 145 empates, 164 derrotas. A gente já teve muito bem nesse número, né? Muito melhor dizendo, nesse número, já que a gente não ganha o Flamengo há 7 jogos. O Raiz Tricolor, ele já passou, existe há 6 anos, e ele já passou tá na terceira fase do Fla-Flu. A primeira fase do Fla-Flu no Raiz Tricolor, inclusive a primeira análise pós-jogo que eu gravo aqui no canal, é de um empate que a gente comemora feito louco, porque a gente eliminou o Flamengo na Taça Rio com um empate. E aí depois veio uma onda da gente perdendo um monte de Fla-Flu. 2018 e 2019 foi um terror nesse ponto, né? Salvo ali o soluço do Fla-Flu do Luciano. Em 2020 a chave vira, a gente emenda uma sequência bizarra sem perder, até que a chave vira novamente no Carioca do ano passado, que foi bicampeão em cima deles, e vira a chave de lá pra cá a gente ter perdido, não ter ganhado, né? Dos últimos 7 a gente não ganhou nenhum, perdeu 3 e empatou 4. Inclusive com uma eliminação nesse período. Então assim, os clássicos, o Flamengo dá a tônica do que é o momento dos clássicos do Fluminense também. O Fluminense só não tem uma sequência terrível em clássicos, porque teve o confronto com o Vasco aí no meio tempo, que só acabou salvando, né, aquela vitória por 2-1. Uma coisa diferente para esse jogo, a gente precisa falar de tabela aqui, atualizando até a tabela por conta dos resultados do sábado, é que, vamos lá, cara, dei esse breve histórico, mas a gente tem que falar do desespero atual do Fluminense. Dos resultados do sábado nenhum ajudam, e a gente tá fazendo cálculo de tabela na 10ª rodada. E isso só acontece que a gente é lanterna do campeonato. O Grêmio perdeu, nossa, que ótimo resultado. Questão que o Grêmio ainda tem um jogo a menos do que a gente. Se a gente ganhar do Flamengo, a gente não sai da zona de rebaixamento. A parada é essa. A gente dependeria de ganhar, o Vitória perder o seu jogo e a gente tirar essa diferença de 3 gols de saldo. Então assim, a gente tem chance de sair do Z4? Tem. Mas a gente precisaria ganhar e torcer ainda pro Corinthians também não ganhar o Atlético Paranaense. Então a situação, como eu falei, a situação
é extremamente delicada do Fluminense. A gente tá num buraco terrível, assim, de Campeonato Brasileiro. Um buraco terrível cavado por nós mesmos, quando jogos mais complicadinhos a gente entregou o resultado, como Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro, e jogos mais fáceis, né, a gente se complicou jogando bola, jogando mal mesmo contra a Juventude e Atlético Goianiense, e eu cito esses 4 porque foram 4 jogos com um mando nosso, assim como é hoje. O Fluminense precisa se recuperar já no campeonato, e aqui eu tô falando do Fluminense. Eu fiz uma analogia recente e que eu mantenho, tá? E vou usá-la tanto para o Fluminense quanto depois para falar do Fernando Diniz. Mas no jogo de hoje, tá passando o último trem pro Fluminense pegar. E quem usa trem aí no Rio sabe que o desespero que é isso. Eu já peguei muito ônibus aqui em Rio Bonito. Eu sei o desespero. Tá passando o último transporte. Dá para entrar, nem que seja em pé, apertado, desesperado, correndo, fazendo sinal. Tem que ganhar o jogo de hoje. Não ganhar o jogo de hoje significa que o Fluminense vai ter que ir embora a pé. O caminho na tabela vai ficar extremamente mais difícil, já começa a ficar a 2 rodadas de sair do Z4, daqui a pouco já está a 1 rodada para poder sair da lanterna, etc. Então o cenário fica desesperador no campeonato. Ainda tem salvação? Vai ter salvação. Dá para ir embora para casa a pé, né, na maioria dos lugares. Só que o trabalho vai ser muito mais perigoso, muito mais árduo, muito mais complicado. Esse é o momento do Fluminense no Campeonato Brasileiro e a gente não tem como correr disso. Enfim, é assim que chega. O Fernando Diniz também chega pressionado, muito pressionado para esse campeonato. E só para esse jogo, só para dar o contexto do rival, o Flamengo é líder, o Botafogo tropeçou no Criciúma, o Flamengo só perde a liderança nessa rodada para o Palmeiras ou para o Atlético Paranaense e Bahia se vencerem e o Palmeiras também tropeçar. O jogo é extremamente difícil, não é um jogo fácil. Quando você olha a sequência do Flamengo, você vê tudo muito verdinho, com um empate aqui só com um quarto lugar em amarelo, e quando você olha a nossa sequência, tudo vermelho, com um empate justamente contra o Juventude em amarelo. Nesse sábado, Criciúma e Vasco ganharam, o Juventude segue pontuando, o Cuiabá segue pontuando, o Cuiabá também ganhou, né? Cuiabá, Criciúma e Vasco, assim, o Cuiabá empatou nessa rodada. Enfim, vamos falar do Bola em Campo e aí a gente fala um pouquinho do Diniz e do time escalado para esse domingo. Vamos lá. Teve protesto no CT nesse último sábado. Algumas mudanças já eram esperadas de serem feitas pelo Diniz depois da derrota para o Cruzeiro na última rodada. E a gente fala aqui agora das possíveis escalações, tá? Vamos lá. Escalações prováveis aí na tela, tanto do Flamengo quanto do Fluminense, né? Tá aí na tela. Fluminense vem a campo provavelmente com Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Antônio Carlos e Martinelli na zaga, Diogo Barbosa na lateral esquerda, Lima, Gabriel Pires, Paulo Henrique Ganso, Renato Augusto, John Kennedy e Germancano. Esse é o provável time escalado pelo Fernando Diniz. Vale destacar, Felipe Melo e Marcelo provavelmente estão fora, né? Muitas notícias já dão conta disso, eu só falo provavelmente porque a gente não teve uma declaração ali ou uma questão oficial do Fluminense falando, mas os dois estão provavelmente fora da partida por questões físicas, bem como Manuel também. Mais uma sequência de lesões, né? A gente tem Marquinhos fora também por questão de lesão. Se lesionou na última partida, ainda não se recuperou a tempo, saiu no primeiro tempo do jogo contra o Cruzeiro. Então a gente está falando de 4 peças do Fluminense, sendo que uma provavelmente seria a reserva, que seria o Manuel, mas faz parte também da suplência do Felipe Melo. Então a gente tem 4 peças que poderiam estar nesse time titular e que estão lesionadas. Além disso, André, que apesar de já estar treinando com o grupo, está se recuperando ainda da lesão, ainda não está 100% confiante depois da lesão no joelho. Ou seja, neste momento o Fluminense tem 5 jogadores titulares lesionados. Eu estou destacando esse ponto porque a gente vai falar daqui a pouco do Diniz e vem o grande problema para mim do Diniz, que é a forma arrogante como ele trata todo o cenário do Fluminense. No início do ano o Diniz falou por várias vezes que adiantar o processo para poder conquistar a Recopa, voltar a treinar antes, não afetaria no resto da temporada porque o time estava bem demais e que o time dele se machucava pouco. O que a gente vê agora é o retrato de um time que se machuca muito e que vai para mais um jogo extremamente desfalcado. A mudança que o Diniz provocou, né, no time, e que era muito pedida pelos torcedores, era de movimentar um pouco mais o meio de campo, colocar mais jogadores naquele setor. Ele colocou uma dupla que
Bem, nessa escalação que eu li, ela tem alguns detalhes, né? Primeiro eu vou começar por isso. Ganso e Renato Augusto. Ele tira um dos pontas, né, que vinha jogando, seja o Keno, seja o Marquinho, o John Arias está com a seleção colombiana também, e ele coloca o Renato Augusto, colocando o John Kennedy ao lado do Germancano no ataque. Coloca mais gente no meio de campo, mas não custa lembrar, a última vez que Renato Augusto e Ganso jogaram juntos foi justamente contra o Flamengo, foi no Carioca, foi 2-0 e foi um baile do Flamengo que poderia ter feito muito mais naquela semifinal. E após ser perguntado na coletiva sobre a opção naquele jogo fazendo o inverso, já que naquele jogo não tinha um dos volantes, ele colocou Renato e Ganso no meio de campo, só que com um time bem mais aberto, ele falou que o problema não era Renato Augusto e Ganso, enfim, não deu, falou meio que nada com nada e atacou lá o Vitor Lessa naquela coletiva. E aí, agora a gente vê o Renato Augusto e Ganso, mas num contexto diferente, como eu falei. É um contexto onde se tira uma peça da frente e se coloca ele no meio de campo. Não tirando uma peça de trás, né, como era o André naquele jogo, se colocando o Renato mais à frente. Outra situação que chama atenção também é, claro, o Martinelli na zaga, né? O Fluminense ainda teria a opção do Thiago Santos ao lado do Antônio Carlos, que foi a zaga da última quarta-feira. Acho que o Diniz não tirou o Thiago Santos por demérito do Thiago. Eu acho que ele quis encaixar o Gabriel Pires no time. O Gabriel Pires jogando, ele até agora entregou bons minutos jogando no Fluminense. O problema é que ele entregou menos de 200 minutos no Fluminense, mais ou menos. Né? Entrou no segundo tempo do jogo contra o Cruzeiro, ficou um tempão lesionado e jogou pra frente, fez uma boa atuação, destoou do time, né? Porque jogou bem. Deve entrar no meio de campo, jogando na volância ao lado do Lima, com o Martinelli um pouco mais atrás. Alexander sobra, bem como o Thiago Santos, acho que por motivos diferentes. O Alexander não vem jogando bem e o Thiago Santos, apesar de ter feito um bom jogo ali contra o Cruzeiro, não ter feito um jogo ruim contra o Cruzeiro, foi substituído no intervalo daquele jogo, justamente para o Martinelli e para a zaga ao lado do Antônio Carlos, e o cenário melhorou um pouco no segundo tempo contra o Cruzeiro, mas contra um time que botou a bunda na parede e saía só para o contra-ataque. Não é isso que a gente olha pro time do Flamengo nessa rodada. Só para poder fechar, vamos ver como vai ser a atuação de John Kennedy e Germancano. Depois dos protestos, o John Kennedy pode ter ali, botar a faca nos dentes, né? E partir para cima. Enfim, é um cara que tem ali uma música relacionada ao Flamengo, em que pese ele ter feito só 2 gols em 8 jogos contra o Flamengo no profissional, mas tem a música, tem todo esse estigma. E o Germancano que já falou que tá jogando no sacrifício. Vamos ver como vai ser a armação desse time também, né? Você pode acabar tendo o Lima como um ponta e o John Kennedy mais aberto e o meio de campo aí sim lembrando daquele outro jogo contra o Flamengo. Você pode ter o Gabriel Pires na zaga e o Martinelli como volante. O Diniz já falou que também pode jogar dessa maneira com o Gabriel Pires na zaga. Então vamos ver, vou escalar aqui no padrãozinho. Time do Flamengo tá passando rapidamente, como eu falei, o líder do campeonato, o técnico Tite deve levar a campo o goleiro Rossi, o Wesley na lateral direita, Davi Luiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas. O Fabrício Bruno tá voltando agora de suspensão, o Léo Pereira vai pro banco. Aqui na volância, ele tem escalado o Léo Ortiz de volante, Léo Ortiz zagueiro, ex-Red Bull Bragantino, escalado de volante. Isso seria um perigaço pra gente na bola aérea, ainda mais considerando que a gente tem o Martinelli na zaga. O Flamengo fez 2 gols de vitória nos últimos... Aliás, 2 gols salvadores aí na reta final nos últimos 2 jogos, justamente de cabeça no último minuto. Então assim, Davi Luiz, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, você ainda tem Bruno Henrique e Pedro... É um problemaço, tá? Então, mas o Alan tá de volta de lesão, voltou a jogar agora contra o Bahia e pode ser que recupere a posição sendo o volante ali. Mas, enfim, a princípio, Léo Ortiz. Gerson e Lohan com Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. O Flamengo tá com uma série de desfalques também por conta da Copa América, né? E também por lesão, ó, a situação é a seguinte, ó, Igor Jesus e Carlinhos estão por lesão, estão fora por lesão, mas Arrascaeta, De La Cruz, Matias Vinha, Varela, Eric Pulga, todos esses estão fora por questões de convocação na Copa América, assim como o John Arias. Vamos ver como vai ser, cara. O time do Flamengo é um time extremamente ágil para contra-atacar. Tem a qualidade do Gerson, que tá jogando, nos seus altos e baixos, tá jogando muito bem. Tem o Ayrton Lucas pela lateral junto com o Wesley, que são caras ofensivos. O Bruno Henrique dá uma dinâmica diferente com a saída do Cebolinha. O Cebolinha tava jogando bem, é melhor pra gente ter o Bruno Henrique, mas ainda assim é muito ruim, né? O Luiz Araújo jogando contra o Diogo Barbosa, contra uma marcação mais lenta do Gabriel Pires, pode ser um problema também. E claro, o Pedro na bola aérea. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a defesa, porque eu ouvi uma frase do Wallace Borges lá do TNT e é muito verdade. São 2h51 da manhã nesse momento.
O time do Fluminense é mais fácil de ser atacado do que eu atacar a geladeira agora de madrugada. E eu vou fazer isso, inclusive, quando acabar esse vídeo. Então é uma situação que, cara, se a gente ganhar hoje, assim, o prognóstico não é agradável. Teve até uma situação que eu não toquei aqui, que é, do meio pra frente desse time do Fluminense, só quem corre é o Lima e o Germancano, que corre não tá 100%. Ganso, Gabriel Pires, John Kennedy e Renato Augusto não são jogadores de disposição física pra marcar, não. Vai ter que se desdobrar. Lembrando que o Fluminense se concentrou, segundo a informação de José Ilan, para essa partida. Da última vez que se concentrou, ganhou, mas teve problema de festa em quartos também. Então vamos ver como é que vai ser para esse jogo, né? E como eu falei, no geral ali sobre o time, serve a mesma lógica pro Fernando Diniz, né? Fernando Diniz, não sei se ele vai ser demitido, não sei se ele perdeu o jogo de hoje, se ele tá perdendo o último trem, o que ele vai fazer? Se ele vai desistir de viajar ou se ele vai tentar seguir viagem a pé, como eu falei. Se ele tentar seguir a pé, no caso não ser demitido, né, continuar no comando do Fluminense, vai ser uma jornada extremamente desgastante para ele, para a torcida e para o clube. Enfim, vamos ver. Ontem, talvez a gente viu ali um cenário extremamente propício para que algo acontecesse nesse domingo. E aí, enfim, a gente torce para esse algo ser positivo. A arbitragem da partida será feita pelo senhor... cadê o nome dele aqui? Rafael Klein. O Rafael Klein é um árbitro relativamente novo, 34 anos, nunca apitou o jogo do Fluminense. Apitou alguns jogos de Série B, apitou o jogo pegado, Ceará Sport agora na última semana na Série B. É um árbitro que eu fui buscar alguns números dele, como eu não conhecia mesmo ele. É um árbitro que dá muita falta no jogo e dá muito cartão no jogo. As médias de cartão dele são até altas. Inclusive, para quem vai apostar lá na KTO, e fica aí minha recomendação, né? Se você for fazer uma aposta, faça lá na KTO, porque a KTO a gente julga que tem odds interessantes e que patrocina, que também o Raiz Tricolor, o Jornada, apoia a mídia independente do Fluminense. Se você for lá, cara, fica uma dica. Primeiro, você usa o cupom Jornada. E segundo, o número de cartões amarelos do jogo é possível que seja alto. É o primeiro clássico que ele vai apitar, em relação ao clássico, né, Fla-Flu, né? Obviamente nunca tinha apitado o jogo do Fluminense, mas um clássico mais pesado, e é um cara que dá muito amarelo num jogo extremamente nervoso. Então você vai ter ali personagens do Fluminense que costumam tomar amarelo, como o Ganso, que vem reclamando muito, como Lima e Martinelli, que acabam fazendo muitas faltas para parar contra-ataque, John Kennedy, então, também, que é um cara que, nesse ano menos, mas que na história da carreira tem muitos cartões amarelos, é um número aí. Eu não vou vir pra cá falar pra você apostar no Fluminense, cara. As odds estão lá, você vai lá e aposta por tua conta e risco, tá? Só pra deixar claro. Só pra poder fechar aqui as informações, né, do jogo, pendurados, tá? O Fluminense não tem nenhum jogador suspenso, ao contrário até do que se falou do Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz não está suspenso para essa partida, foi o primeiro cartão amarelo dele na sequência. O Fluminense tem pendurados Alexander, André, Diogo Barbosa, além de Felipe Melo e Marquinhos, que não devem jogar esta partida. Vamos ver se o Isaac volta também, tá? Era uma outra dúvida ali, a gente não sabe se o Samuel Xavier volta, o Isaac a gente não tá sabendo. É isso então, tá? Pré-jogo um pouquinho mais longo, mas tinha que ser dado esse contexto do cenário onde o Fluminense vai jogar esse Fla-Flu. Não é um jogo simples, é um jogo extremamente difícil, mas como eu falei, não importa se a porta tá fechando, se não tem mais espaço, o Fluminense tem que dar um jeito de pegar essa embarcação, né? Pegar esse transporte hoje e conseguir 3 pontos para dar um salto na tabela. Não fazendo isso, a gente vai ter que seguir o caminho a pé. E, meu amigo, é perrengue. É perrengue. Vambora, tem que vencer hoje. Tamo junto, até a próxima. Valeu.